Olá! Vamos começar com um cenário. Imagina uma clínica de tratamento de câncer que parece ter saído, sei lá, de um filme de ficção científica. Certo. A tecnologia mais avançada do mundo, um investimento de centenas de milhões de euros e, claro, a promessa de uma revolução na medicina. O que poderia dar errado? Aparentemente, tudo. É essa história que a gente vai analisar hoje. A ascensão e a queda, que foi espetacular, do Centro de Terapia de Prótons Rinecker, o RPTC, em Munique. A nossa fonte principal é um artigo bem detalhado que mapeia toda essa trajetória. Uma clínica que tinha a melhor tecnologia do planeta, mas que virou um dos maiores fracassos da medicina moderna na Europa. Exato. E a nossa missão aqui é entender o porquê. Como é que a Ferrari da radioterapia acabou, assim, batida e abandonada no acostamento? A terapia de prótons é, de fato, o ápice da radioterapia. Certo. Diferente dos raios-x convencionais, que atravessam o corpo e atingem tecidos saudáveis no caminho todo, né, e de volta, Sim. os prótons, eles podem ser programados para liberar quase toda a energia deles exatamente dentro do tumor e parar ali. O resultado é um tratamento de altíssima precisão com muito menos efeitos colaterais. E o RPTC não tinha apenas isso. Não, eles tinham a melhor versão dela, a chamada Pencil Beam Scanning. É a mesma tecnologia usada nos centros de câncer mais prestigiados do mundo, tipo o MD Anderson nos Estados Unidos. Nossa. Então a questão que persegue a gente desde o início é essa. Se a tecnologia era irretocável, o que foi que afundou esse navio? A resposta, como a gente vai ver, tem muito pouco a ver com física de partículas e muito, mas muito a ver com dinheiro, ego e política. Ok, então vamos começar pelo sonho. Tudo começa em 1999 com um cirurgião e empresário, Hans Rinecker. A visão dele era ambiciosa, Bem ambiciosa. construir a primeira clínica privada de terapia de prótons da Europa. E para isso ele conseguiu um investimento que, olha, até hoje soa absurdo. 170 milhões de euros. É um número impressionante. Eu preciso parar aqui. 170 milhões de euros. O que exatamente custava tanto dinheiro? Que tipo de equipamento justifica um investimento desses? É aí que a história fica fascinante. Esse valor todo foi para construir uma verdadeira catedral da tecnologia médica. O coração da clínica era um ciclotron supercondutor. Um ciclotron. Pense nele como o motor de altíssima potência que gera e acelera os prótons. É como se fosse o reator de um navio, sabe? Só isso já custa dezenas de milhões. Entendi. Depois, você tem a estrutura para entregar esses prótons ao paciente. O RPTC tinha 4 gantries. A fonte descreve como braços giratórios enormes. E para que eles servem? A importância deles é crucial. São estruturas de várias toneladas que giram 360 graus ao redor do paciente. Isso permite que o feixe de prótons atinja o tumor pelo ângulo mais seguro possível, evitando passar por órgãos vitais como o coração ou a medula espinhal. É o que permite a personalização máxima do tratamento. E além disso, eles tinham uma sala de feixe fixo, super especializada para tumores nos olhos e no cérebro. E a técnica em si? O tal do Pencil Beam Scanning era o grande diferencial, certo? Como ela funciona na prática? Exato. Essa era a joia da coroa. A melhor analogia é a de um artista. A radioterapia mais antiga, a convencional, seria como usar uma lata de spray com um estêncil para pintar uma parede. Certo. Você acerta a área, mas borra tudo em volta. Exatamente. Você acerta a área do estêncil, mas a tinta inevitavelmente se espalha, borra as bordas, atinge onde não devia. O método anterior, o scattering, já era melhor, mas ainda usava moldes e filtros para espalhar o feixe, o que também gerava radiação desnecessária. Entendi. E o Pencil Beam? O Pencil Beam é como dar a esse artista um pincel de ponta fina, quase uma caneta digital. O feixe de prótons, que tem a espessura de um lápis, pinta o tumor com radiação, ponto por ponto, camada por camada. Os médicos controlam a energia do feixe para definir a profundidade com uma precisão milimétrica. Ele atinge a última célula do tumor e para. É o auge da precisão, minimizando o dano colateral de uma forma que antes era impossível. Era, e ainda é, uma tecnologia brilhante. Certo. Então temos a melhor tecnologia, uma estrutura monumental, 170 milhões de euros investidos. No papel, era a clínica perfeita.
Perfeita. Mas a nossa fonte indica que, mesmo antes de abrir as portas, já tinha gente no mercado dizendo que a conta não ia fechar. Como assim? Essa é uma parte crucial da história. O plano de negócios do RPTC foi considerado por muitos especialistas da área como otimista a ponto de ser irrealista. Irrealista. Sim, eles projetaram tratar até 4.000 pacientes por ano. Para dar uma ideia, centros de prótons já estabelecidos e de muito sucesso no mundo tratam uma fração disso. E, para atingir essa meta, eles propuseram um cronograma de tratamento insano, começando de manhã muito cedo e indo até tarde da noite. Algo dificílimo de sustentar em termos de equipe, de manutenção, havia uma clara desconexão entre a ambição no papel e a realidade operacional. Peraí, então eles tinham um plano que muitos já achavam furado, mas mesmo assim conseguiram o investimento todo. A aposta era que a tecnologia seria tão revolucionária que quebraria todas as expectativas? Exatamente essa era a aposta. A aposta era que a demanda seria avassaladora, mas eles esbarraram num muro que talvez não esperassem ou que subestimaram completamente: o custo. E quem iria pagar por ele? Ah, o custo. O tratamento completo custava mais de 20.000 euros por paciente, um valor altíssimo. Mas um tratamento de ponta como esse, para uma doença como o câncer, não seria coberto pelos seguros de saúde? Especialmente na Alemanha, que tem um sistema de saúde bem robusto. Aí está o golpe fatal. A fonte é muito clara sobre isso. As seguradoras de saúde, tanto as públicas quanto as privadas, se recusaram a cobrir os custos na maioria dos casos. Mas por quê? A justificativa oficial era a falta de prova cientificamente reconhecida de que a terapia de prótons era superior aos métodos tradicionais para a maioria dos tipos de câncer. Ah! Basicamente, a posição delas era: olha, é uma tecnologia impressionante, parece promissora, mas não temos dados de estudos clínicos de larga escala que justifiquem pagar um preço tão mais alto por ela. Que dá o primeiro passo e assumir o risco. Você tocou no ponto nevrálgico de toda a inovação em saúde. É o clássico problema do ovo e da galinha. E no caso do RPTC, ninguém quis assumir esse risco. O resultado foi devastador. Sem o reembolso dos seguros, pouquíssimos pacientes podiam pagar do próprio bolso. E o número de pacientes ficou muito, mas muito longe da meta. Quão longe? A fonte traz um dado que é um verdadeiro soco no estômago e resume todo o fracasso comercial. Durante os 10 anos em que operou, o RPTC não alcançou o número de pacientes que havia planejado para um único ano. Não pode ser. Uma década inteira para não atingir a meta de 12 meses. É inacreditável. Ok, então o dinheiro foi o golpe de misericórdia. Mas a sua fala inicial sugeriu que a clínica já estava, digamos, doente por dentro. O que mais estava acontecendo nos bastidores? Sim, o problema financeiro foi a causa da morte, mas a doença era mais profunda. A fonte aponta para 2 outros fatores cruciais. Primeiro, erros de comunicação e problemas de relacionamento na liderança do centro. Certo. E segundo, talvez o mais importante, a total incapacidade de integrar a clínica na estrutura hospitalar e universitária da Baviera. Em vez de se tornar um parceiro, um centro de referência para os hospitais locais, o RPTC se tornou uma ilha. E por que eles ficaram tão isolados? Não faria todo o sentido do mundo se aliar aos grandes hospitais universitários de Munique, que são referências mundiais? Faria todo sentido, e a razão para esse isolamento parece girar em torno da figura do fundador, o Hans Heinecker. A fonte destaca uma controvérsia que, para a comunidade médica, era gritante. Heinecker era um cirurgião de formação, não um especialista em radioterapia ou oncologia. Isso é muito estranho. É como contratar um piloto de caça para ser capitão de um submarino nuclear. São mundos completamente diferentes. Exatamente. A comunidade médica deve ter torcido o nariz para um cirurgião chefiando o centro de radioterapia mais avançado da Europa, não? Exatamente, havia uma enorme desconfiança. O artigo cita críticas anônimas da comunidade médica universitária de Munique que são bem diretas. A percepção era que Heinecker era um empresário, não um médico autêntico. Puxa. Havia um sentimento forte de que o principal interesse dele não era um avanço da pesquisa ou a colaboração científica, mas sim o negócio. A fonte vai além.
Ela afirma que Hinecker via os hospitais universitários apenas como uma fonte para o encaminhamento de pacientes. Ele não os via como parceiros para conduzir os estudos clínicos que, ironicamente, poderiam ter gerado a tal prova científica que as seguradoras exigiam. Que ironia. Essa atitude, talvez arrogante, isolacionista, criou um muro entre o RPTC e o ecossistema médico que deveria ter sido seu maior aliado. Eles tinham a ferramenta, mas se recusaram a fazer parte da oficina. É quase uma tragédia grega da medicina moderna. Eles tinham a tecnologia dos deuses, mas a arrogância, a falta de conexão com a realidade parece ter sido a falha fatal. O que nos leva, então, ao fim da linha. Como foram os últimos dias? A declaração de insolvência veio em 2017. Mas a operação não parou imediatamente, né? A fonte diz que o centro continuou funcionando por um tempo, sob a gestão de administradores judiciais. Isso. Numa tentativa desesperada de encontrar um comprador ou um novo modelo de negócio. A Varian, a empresa que fabricava e prestava serviço para o equipamento, até deu um suporte para manter as luzes acesas e os tratamentos em andamento. Mas não adiantou. Não. Era como tentar salvar um paciente em falência múltipla de órgãos. Os problemas eram estruturais. O modelo de negócio era falho, a relação com as seguradoras estava quebrada e a ponte com a comunidade médica nunca foi construída. Não havia um caminho viável para a recuperação. E o fechamento definitivo? Veio no final de 2019. E a fonte resume tudo de uma forma bem brutal. Um experimento fracassado. Depois de uma década e 170 milhões de euros. Olhando em retrospecto, qual é a síntese das causas, a autópsia desse fracasso? A autópsia aponta por uma tempestade perfeita. Começou com um modelo de negócios baseado num otimismo delirante, ignorando as complexas engrenagens do sistema de saúde alemão. Certo. Depois, veio o muro intransponível do custo e da recusa das seguradoras, que foi o golpe financeiro direto. E por baixo de tudo isso, as falhas humanas. Uma liderança sem a especialidade necessária para a área, o que gerou desconfiança e uma estratégia de isolamento em vez de colaboração. O RPTC é o estudo de caso definitivo de como uma tecnologia genial pode falhar, não por um defeito em si, mas pela ausência de um ecossistema saudável ao seu redor. É uma lição e tanto. A história do RPTC mostra que a inovação na saúde é muito mais do que só a máquina, por mais brilhante que ela seja. Com certeza. Depende de um ecossistema complexo. Da economia do reembolso, da política de integração com o sistema de saúde e, talvez o mais importante, da cultura de colaboração com a comunidade científica e médica. Uma grande ideia, quando isolada, simplesmente não sobrevive. Exato. Isso nos traz de volta àquela questão fundamental que você levantou no meio da nossa conversa, o dilema do ovo e da galinha. Sim. As seguradoras pediam provas, mas o acesso ao tratamento que geraria essas provas era bloqueado por elas mesmas. A história do RPTC não resolve essa questão, mas ela expõe de forma dramática. E o que fica para a gente pensar, então? O pensamento final que fica é este. Se a inovação é cara e arriscada, quem deve pagar a conta para provar o seu valor? Devem ser os empreendedores, como Hinecker tentou e faliu? O governo, através de investimentos públicos em pesquisa? Ou as próprias seguradoras apostando em tecnologias que podem a longo prazo até reduzir custos? A falha em encontrar uma resposta para essa pergunta foi talvez a verdadeira razão pela qual as luzes da clínica do futuro se apagaram em Munique.